E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós teremos o nosso vídeo extra do mês de agosto. E desde o começo do vídeo eu já lhes aviso que esse vai ser um vídeo totalmente diferenciado. Eu já gravei eu acho que uns 2 ou 3 vídeos desse tipo, nesse estilo, aqui pro canal, nesses 3 anos de Devorador de Livros. Mas esse vai ser diferente de todos os outros que eu gravei. O tipo de vídeo que eu tô dizendo é um vídeo mais bate-papo, mais conversa, mais tete-a-tete com vocês aqui, eu desabafando e falando sobre a minha vida, até porque eu estou comemorando o marco de 500 livros lidos. Sim, vocês não ouviram errado. 500 livros lidos. Mediante, né, ao meu Scoob, que é a plataforma de leitura que eu uso para marcar os livros que eu quero ler, os livros que eu estou lendo, livros lidos, favoritos, livros que eu tenho. Enfim, lá no Scoob, o Scoob é minha vida, não sei o que eu faria sem ele. Eu consigo ter um controle total absurdo da minha estante e das minhas leituras por conta do Scoob. E aqui está para vocês o dia que eu tirei o print, que eu vi que eu tinha chego em 500 livros lidos. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, simplesmente pelo fato de 500 livros lidos e pelo fato de que o Vicente de 7 anos atrás provavelmente estaria de queixo caído porque ele não conseguia abrir um único livro para folhear. Então no vídeo de hoje eu vou contar várias coisas sobre a minha vida pessoal como leitor para vocês. Eu tô com uma colinha aqui do meu lado, que é o meu notebook, tá? Eu tô sentado na minha poltrona, não é na cadeira. Eu tô bem mais perto da câmera porque eu quero ter mais esse bate-papo, conversa, né, com vocês. Então eu vou falar um pouco sobre a minha história com os livros, início de tudo, experiências sobre como eu comecei a ler, livros favoritos, autores que eu mais li e os que mais me desapontaram e decepcionaram também, previsão de leitura dos próximos anos e o quão especial a literatura é para mim, o quanto ela me constitui e quanto ela me ensinou a ser humano. Então, se você quer saber todos esses detalhes sobre a minha vida como leitor, após ter batido o marco mais uma vez de 500 livros lidos, eu já vou pedir encarecidamente para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro especial do canal Devorador de Livros. Estou de volta mais uma vez, muito feliz. E galera, no vídeo de hoje, como vocês viram pela própria intro e pela própria introdução e thumbnail e título, enfim, eu vou bater um papo cabeça com vocês sobre a minha vida como leitor. Eu já gravei esse tipo de vídeo algumas vezes nesses 4 anos, nesses 3 anos de Devorador de Livros, mas foi um bate-papo mais fragmentado. Eu deixava ali algumas pistas para vocês, falava então esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida, esse aqui foi o que eu nunca pensei que eu leria, esse autor é que eu gosto muito, né? Vocês já sabem, eu acho, é meio óbvio que Agatha Christie é minha autora favorita, mas enfim. Falei um pouquinho também sobre como eu comecei a ler, que eu não gostava de livros, enfim, mas eu nunca fiz meio que um compiladão dessas informações para vocês. E é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Então eu já peço desculpas adiantadamente se o vídeo ficar muito longo, tá? Eu não quero que ele fique acima de 50 minutos, até porque eu me na edição depois. Mas, enfim, se tiver que ser, vai ser. E é isso, vocês vão ver o vídeo bonitinho depois. Vamos começar pelo começo, óbvio. O início de tudo. Como o Vicente criança aprendeu a ler, aprendeu a escrever antes mesmo de ir para a escola. Bom, eu nasci em 2005, eu tenho 21 anos, né? Eu comemorei meu aniversário de 21 anos no dia 10 de junho. Há 2 meses atrás, eu falei para vocês aqui no canal. Alguns inscritos, inclusive, obrigado, me parabenizaram nos comentários. Então, eu vivi a fase, né, da geração Z, que a gente aprendeu a viver sem a tecnologia e depois a tecnologia foi sendo inserida na nossa vida aos poucos. Então, a gente conseguiu aproveitar uma infância raiz sem as mídias, né, sem, enfim, os celulares, sem os computadores, a televisão até tinha, mas não era tanto. E a gente conseguiu aproveitar a infância depois disso também. Então, a gente aproveitou tanto a parte rústica quanto a parte tecnológica. E isso foi muito bom para minha criação e para o meu crescimento pessoal também. Eu sempre fui uma criança muito quieta. Nunca dei trabalho para minha mãe, nunca dei trabalho para o meu pai, nunca dei trabalho para os meus familiares, né? E para minha avó, que é uma pessoa muito especial para mim e que mora no mesmo pátio do que eu. Antes de eu começar a contar isso, né, sobre o início da minha fase como leitor inicial, bem iniciante, como aprendi a ler e a escrever, eu tenho que contar um pouquinho do layout aqui
do meu lar. Meu pátio é grande, então na frente tem a casa da minha avó, atrás tem a minha casa. Minha avó e meu avô moram na frente até hoje e atrás mora eu, minha mãe e meu pai. E eu estou morando na minha terceira casa. Enfim, no mesmo lugar, só que casas diferentes. Enfim, tinha uma quando eu nasci, depois foi destruída, foi construída uma de tijolinho. E agora eu estou morando nessa casa de madeira belíssima, super aconchegante, que eu amo tanto. Quando eu tinha por volta dos meus 3 anos de idade, na primeira casa, que era um pouco menor, tipo, bem menor mesmo, então tinha muito mais pátio, tinham várias árvores frutíferas perto da casa. Abacateiro, bergamoteira, laranjeira, enfim. E bem em frente à casa, num buraquinho assim no chão, no meio do concreto, tinha um pé de bergamota, né? Um pé de tangerina. O pessoal do sul vai entender o que eu tô falando. Tinha uma bergamoteira. Ela já estava bem velha, tipo, árvore velha podre, né? Quase caindo aos pedaços já. E nela tinha um balanço todo desbotado, todo ferrado, que eu ficava o dia inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, me balançando naquele balanço. Meu pai trabalhava de noite, então ele ia trabalhar de tarde e voltava só de madrugada. A minha mãe ficava em casa fazendo as tarefas domésticas e também trabalhava. E eu ficava com a minha avó. A minha avó ficava sentada, né? Meu avô também trabalhava, no caso, e minha avó ficava sentada embaixo da árvore, me balançando no balanço, enquanto eu tava lá, me divertindo em todas as épocas do ano, durante, eu acho que uns 2 anos da minha vida de criança. Como eu não, enfim, dava trabalho, isso quer dizer que eu não saía pra rua pra brincar, eu nunca saí pra fora do portão pra brincar com outras crianças na rua, até porque na minha rua eu era a única criança. Eu nunca tive muitos amigos fora os amigos que eu conheci na escola. E, enfim, eu era uma criança de 3, 4 anos, então eu ficava praticamente andando no meu pátio mesmo, andando de balanço. E nisso, a minha avó, eu acho que um pouco entediada por ficar ali me cuidando, me balançando infinitamente, começou a soletrar letras, né? Soletrar o abecedário para mim. A, B, C, D, F, G, até o Z. E várias vezes. Ela repetiu tanto que eu decorei o abecedário. E aí, de noite, quando eu ficava com meu pai e com minha mãe, eles botavam a Xuxa, né, no DVD, o DVDzinho da Xuxa, cantando o abecedário, falando sobre os números, falando sobre palavras, aquele A de amor, B de baixinho, C de coração. E eu já sabia o abecedário inteiro com 3 anos. Logo depois disso, a minha avó começou a contar histórias, contos de fadas dos irmãos Grimm, né? Branca de Neve, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Pinóquio, Cinderela, enfim, todas elas. Me contava todas essas histórias e eu sabia de todas elas de cor e não aguentava mais ouvir as mesmas histórias. Aí, a minha avó ia lá e inventava as próprias histórias. Falava sobre dragões, sobre dinossauros, sobre o poder da mente, da criação, da imaginação. E eu fui ficando cada vez mais interessado e queria saber como ela tinha tanta imaginação. Ela falava que tinha livros, né, que ela lia livros, que quando ela era jovem ela lia muitos e muitos livros, então ela tinha muita imaginação para fazer isso, para criar histórias e inventar. E eu fiquei obcecado por isso, queria muito ter imaginação a ponto de criar uma própria história. Ainda naquela época, meu pai chegou em casa um dia com uma maletinha, tipo, pequenininha assim, colorida, e me entregou. E dentro daquela maletinha tinham vários e vários livrinhos de dinossauros. Nesse estilo aqui, eu acho que vocês estão familiarizados, né? Acho que vocês já conhecem. Eu já falei deles aqui uma vez no canal. Meu Deus, tem um monte um dentro do outro aqui. E eu já gostava de dinossauros por ver Jurassic Park na TV, tipo, saber tudo de cor. Minha avó fala as histórias sobre dinossauros e eu ainda ganhei livros de dinossauros. Gente, eu acho que eu li esses livros quando eu era criança, tipo assim, 5 anos, 1 bilhão de vezes. Se eu botasse no meu Scooby, eu já estaria em 10 mil livros lidos, só por ficar relendo os mesmos livros quando criança. Uma vez por semana, meu pai trazia uma maleta de uma coleção diferente de dinossauros. Eu já tinha todas as coleções. E os primeiros foram dessa coleção aqui, dinossauros 3D, tanto que ele tá bem ferradinho, né, bem arregaçado aqui. Se eu não me engano, tem uns que eu até escrevi o meu nome, tipo, várias e várias vezes nas páginas, sem ter ido pra escola, então fui meio que alfabetizado em casa. E ele vinha com um kit de óculos, que tu colocava um óculosinho branco 3D, e algumas imagens, essa não, mas algumas imagens, elas saíam pra fora, né? Coisa 3D mesmo, literalmente. Cadê? Ai, tem um selo de 3D na imagem. Eu tinha visto antes. Nessa própria imagem aqui tem o selinho 3D. A imagem saía pra fora. E eu achava isso incrível.
E aí, lá com 4 anos de idade, eu já pegava, né, me pegava lendo livros, lendo livrinhos de dinossauros. Foi aí que eu entrei pro pré. A pré-escola, a educação infantil, que vem antes do primeiro ano do ensino fundamental 1, e eu já sabia ler, por conta da minha avó que me contava as histórias, me despertou interesse, eu já tinha livrinhos de dinossauros por todos os lados do meu quarto, já sabia ler e já sabia escrever meu nome, meu sobrenome e meu segundo sobrenome. Então eu praticamente não estava nem aí. Meus coleguinhas lá aprendendo a ler e a escrever e eu pulando pela sala. Aí eu comecei a dar trabalho. Não, mentira, eu sempre fui uma criança mesmo na escola bem quietinho, bem exemplar, né? É até muito engraçado, porque tem aquela frase lá, ela é diferente das outras garotas, e eu era, porque eu gostava realmente de ficar lendo. Mas enfim, aí veio o primeiro ano, veio o segundo ano, enfim, e eu perdi o interesse pela leitura. Quando eu tava lá pelo quinto ano, tinha um trabalho que a gente tinha que ler um livro. E aí minha mãe chegou pra mim e falou: "Então, eu tenho um livro aqui pra te ler". E foi lá e me entregou este exemplar aqui. E agora você decide. Série. O Viajante do Tempo, do R.L. Stein, que se eu não me engano é o mesmo criador daquele Rua do Medo, não é Rua do Medo, é Goosebumps, Arrepios, não sei. Que ele é um livrinho, que ele tá também todo ferrado, né, porque ele é bem antigo, aonde tu começa. Tem um papelzinho aqui com todos os finais que eu fiz. Eu me lembro exatamente quando eu fiz isso. Tu lê, sei lá, a página 2 e a página 3. E no final da página 3 vai estar assim. Se você escolher visitar o passado, vá para a página 4. Se você escolher visitar o futuro, vá para a página 8. E a cada parte que tu lê, ele te dá uma possível. Caiu o papel, depois eu pego. Ele te dá um possível avanço temporal ou retrocesso temporal. Ele te dá uma dica para ti ir para outra página para te ler. E assim vai indo. Tu pode sobreviver, tu pode morrer, tu pode ser assassinado, tu pode matar, tu pode fazer várias coisas. Esse livro tem 1 bilhão de finais e isso é muito legal. E eu li esse livro tantas vezes, que eu já sabia todos os finais, já sabia como chegar nos finais de cor, sabia a sequência das páginas para chegar nos finais certos e sobreviver. É tipo o RPG, né? Um RPG antigo, digamos assim, em formato de livro. E eu gostava muito, eu gostei muito. No quinto ano, então, eu li esse livro assim a rodo 1 bilhão de vezes. Chegou o sexto ano, né, ensino fundamental 2, me mudei de escola e já perdi o interesse pela leitura. Sétimo ano, tinha que ler livros e eu simplesmente não lia, tirava notas boas nas provas porque eu pedia, enfim, resumos no Google. Oitavo ano também tinha que ler, nono ano tinha que ler um livro, o meu nono ano foi na pandemia, tinha que ler um livro de, sei lá, 100 páginas, eu não li. No nono ano, eu tinha 14 anos, eu não li o livro. Porque eu me recusava, eu dizia, cara, ler não é pra mim, eu odeio pegar livro. A pessoa chegava pra mim, eu lembro que no meu aniversário as pessoas sempre me davam livros. Porque, enfim, né, eu já lia livros de dinossauros quando eu era pequeno, eles pensaram, o Vicente agora com 14 e 13 anos vai adorar ler. E as pessoas me entregavam livros e mais livros, eu ficava tipo... Eu tinha a coleção inteira do Diário de um Banana, e eu nunca tinha pego nenhum na mão. Eu peguei o primeiro para folhear ele, ver as figuras, porque eu tinha preguiça e eu detestava ler. Detestava. No passado. E foi então que chegou o primeiro ano do ensino médio pós-pandemia. Eu comecei meu primeiro ano na metade de 2021, lá na escola agrícola, né? Técnico florestal. Estou de verde para representar o técnico. É uma piada interna do meu trio ali da faculdade, o técnico florestal, enfim. Se vocês do trio estão assistindo, vocês vão se ligar no que eu tô falando. E no final daquele ano, a minha professora de português, no caso a minha ex-professora de português, assim, ó, uma das minhas também, depois da minha mãe e depois da minha avó, maiores inspirações para ler, chegou e disse assim, gente, então, a gente vai começar no segundo ano a fazer trabalhos de leitura. Vão ter livros obrigatórios, vocês vão ter que escolher qual vai ser o obrigatório entre três, vão ter que ler, exatamente ler, sem pesquisar no Google, porque vão ter perguntas que só quem leu vai entender. E eu fiquei pensando, meu Deus, ferrou. Eu vou me ferrar. E ela falou, pra gente treinar isso, eu vou dar a opção de vocês escolherem o livro que vocês quiserem para lerem no último trimestre, né? Outubro, novembro e dezembro de 2021. Naquele ano ela falou isso, que ela ia deixar a gente escolher qualquer livro que a gente quisesse, que a gente tivesse para ler, para já pegando o hábito da leitura para no segundo e no terceiro ano a gente ler os livros clássicos, que é os que a gente começa na escola, que eu acho muito errado, mas depois a gente chega nessa parte.
Enfim, e foi aí que eu fiquei desesperado, porque eu tinha alguns livros, só que eu já tinha, tipo, doado todos, eu tinha entregue no sebo e pego o dinheiro de volta, enfim, e eu não tinha nenhum livro em casa. E eu fiquei apavorado. Aí, naquele dia, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus. Naquele dia não, naquela noite, né, porque eu estudava das 7 às 5. Eu preciso de um livro pra ler para um trabalho da escola. E a minha mãe falou, tá bom, eu tenho vários. E aí que eu me liguei, o que eu nunca tinha me ligado, mas que por algum momento da minha vida, eu sempre tinha flashes da minha mãe lendo. A minha mãe sentada no vaso, fazendo necessidades, lendo livros. A minha mãe na sala, lendo livros. E aí eu pensei, cara, como que eu nunca me dei conta disso? Ela é uma puta de uma leitora. Sabe, tipo assim, eu já tava perdendo as esperanças de que ela tivesse algum livro pra me emprestar. E aí foi lá, ela abriu uma caixa. Escolhe o que tu quiser. E eu fui lá, olhei vários livros. 50 Tons de Cinza, Nora Roberts, Jojo Moyes. Tem aquele lá do A Culpa é das Estrelas. E eu olhei todos aqueles livros e pensei, meu Deus, não tem nenhum título legal e tal. Nada que me chamasse, nada que me prendesse a atenção. E aí, me lembrei que também eu tava começando a assistir filmes de terror no final de 2021. E eu olhei para um livro específico, eu li o título, a capa dele era horrível. Era uma capa toda cagada já, estava tipo quase perdendo a capa já. E o título dele era Uma Dose Mortal. E aí eu fiquei olhando para aquilo e pensei, deve ser interessante. Ah, tá aqui do meu lado. Deve ser interessante. Uma Dose Mortal. Agatha Christie? Quem é Agatha Christie? Deve ser o nome do autor, deve ser o nome da autora, sei lá. Fui lá e peguei o livro. Eu acho que eu demorei uns 2 meses. Eu quase extrapolei o tempo de ler o livro para fazer a prova do livro. Mas eu finalizei Uma Dose Mortal de Agatha Christie. O primeiro livro que eu considero livro que eu li na minha vida foi um livro de Agatha Christie, Uma Dose Mortal. Vocês já sabem, já falei no canal sobre esse livro algumas vezes. Enfim, logo após eu ter terminado Uma Dose Mortal, eu fiz a prova, tirei a nota máxima e fiquei me sentindo muito orgulhoso de mim mesmo. Começou o segundo ano do ensino médio e a biblioteca foi reformada. A minha ex-professora de português, ela era uma pessoa muito foda, muito dedicada ao trabalho, porque ela ganhava apenas para lecionar português e literatura e espanhol, e não tinha bibliotecária na minha escola do ensino médio. E ela simplesmente, por amor à literatura e amor aos livros, ela reformou a biblioteca toda, gente. Ela trabalhava todos os intervalos possíveis dela. O intervalo da manhã, o da tarde e o almoço, que a gente tinha 3 intervalos lá, né? Porque a gente passava o dia inteiro, enfim. Ela aproveitou os 3 intervalos de todos os dias durante anos para reformar a biblioteca e teve uma abertura oficial. E os professores foram lá, fizeram festinha na biblioteca e eu entrei pela primeira vez em uma biblioteca. No segundo ano do ensino médio, eu tinha 16 anos. E eu fiquei maravilhado. Eu olhei as estantes e pensei, meu Deus, que coisa linda. As estantes de ferro, todas botadas, cagadas assim, cheias de livros, empilhados, assim, todos os ângulos possíveis. Tinha livros que estavam literalmente assim, e os outros prensados contra o outro. E eu olhando pensei, meu Deus, que incrível. E ela falou, ah, tu foi o que tirou a nota maior no ano passado, né, 2021, até porque ela estava recém me conhecendo, eu estava recém conhecendo ela como professora, a gente só tinha tido meio ano de aula presencial, e no segundo ano já tinha acabado a pandemia, enfim, 2022, já estava aula presencial desde o começo. Aí eu me aproximei muito da minha professora, a gente se tornou bons amigos, a gente é bons amigos até hoje, um beijo, Prof. Jéssica, se tu estiver assistindo o vídeo. E ela me indicava livros. Tipo, eu falei pra ela, então, será que eu devo continuar lendo? Tipo, eu acho que eu gostei, mas eu não gostava, e se eu não gostar, e se não valer a pena? E ela simplesmente deu a dica, em itálico, negrito. Nunca é uma perda de tempo ler um livro. Eu cheguei em casa, peguei outro livro da minha mãe, que chamava Depois da Escuridão, do Sidney Sheldon. Ele não tá aqui, eu acho que ele deve estar lá embaixo. Enfim, eu não sei cadê ele não. Depois da Escuridão, do Sidney Sheldon. Aquele livro eu li em 3 semanas, eu acho. Até porque eu não lia toda hora, eu lia só, tipo, quando chegava em casa depois da escola. Aí depois comprei o meu primeiro livro, que foi o Tarkin
do James Luceno, do Star Wars, um livro sobre Star Wars, porque eu já era apaixonado por essa saga. Depois comprei outro de Star Wars, depois comprei outro livrinho desses de Agora Você Decide. Aí peguei outros livros da minha mãe, como A Ilha Perdida da coleção Vagalume. Retirei livros na biblioteca. E aí, por meados do meio de 2022, eu já tinha o início da minha biblioteca particular. Eu tinha uma caixinha daquelas caixas de legumes de mercado que eles descartam, que são caixas de madeira, grudada na parede do meu quarto, da minha casa número 2, com vários e vários livros. Tinham 15 livros. E eu tava muito feliz com aquela biblioteca. Eu tava muito feliz, muito encantado. Eu tava pensando, meu Deus, eu tenho que ler todos eles muito rápido para conseguir comprar mais. E eu já tava com o espírito de consumista, filho da puta que eu tenho até hoje. Tem que ler todos eles o mais rápido possível pra conseguir comprar mais. Eu não tava nem aí com a capa, não tava nem aí com a edição. Eu só queria ler e saber das histórias pra ter a imaginação que a minha avó tinha quando eu tinha 4 anos de idade. Eu sei que final de 2022 eu comprei a estante número 1, essa daqui. Eu fechei só um nicho no final de 2022. Eu consegui fechar tipo só um nichozinho de livros, mas eu já tava muito feliz. Início de 2023, ou tipo meio de 2023, a minha estante já tava quase que lotada. Eu acho que tava, tipo, no terceiro ou quarto nicho cheio. E eu tava lendo que nem um filho da puta. Eu trocava o tempo de tela, eu não assistia filme nenhum, eu não fazia nada na minha vida. Eu levava livros pra escola, mesmo que tivesse a biblioteca lá, eu levava os livros pra biblioteca e ficava no intervalo, enquanto a professora tava trabalhando lá, fazendo, enfim, catalogando os livros, eu tava sentado do lado dela, do lado da professora, atrás do balcão, lendo o livro que eu tinha escolhido, porque ela foi uma das minhas grandes motivações para continuar e dar seguimento na literatura. Óbvio, não era um desgraçado também. Sempre que ela pedia ajuda, tipo, porque eu tenho quase 2 metros, coloca livro ali em cima, pega ali aquela caixa que tá muito pesada. Eu ia lá e ajudava ela, ajudava a catalogar, aprendia a catalogar livros com ela, enfim. Muito obrigado, Prof. Jéssica, de novo falando aqui, citando o seu nome mais sério. Tu é muito foda. E em 2023, final de 2023, eu pensei, por que não gravar alguma coisa sobre os livros que eu estou lendo? E agora a gente entra no segundo tópico, né? Que é o início do canal. O prólogo do Devorador de Livros, que é hoje em dia. Enfim, é um canal pequeno ainda, mas eu estou muito feliz com tudo que eu conquistei até agora. Eu comecei a gravar Reels pro Instagram. Eu criei uma página, um perfil que chamava Maníaco dos Livros, que foi o primeiro nome aqui do canal também. E eu gravava Reels de tipo assim 3 minutos falando sobre os livros. Eu vou estar deixando um print para vocês, mesmo que seja vergonhoso, um print meu aqui de 2023 com uma estante atrás falando, né? Eu não sabia o ângulo de gravar, eu não sabia o que falar, eu não sabia fazer roteiro. Eu simplesmente pegava um livro, clicava. Hoje eu vou falar sobre Cidade dos Ossos. Cidade dos Ossos é um livro de Cassandra Clare que vai falar sobre caçadores de sombras. Ele é um livro de fantasia e eu gostei muito. A história dele começa quando, e assim eu fazia. O vídeo ficava uns 5 minutos rodando e eu falando, e aí eu errava e repetia o que eu falava. Não sabia editar, não sabia fazer nada, simplesmente só falava. Eu comecei a ganhar seguidores. Eu ganhei, tipo, acho que uns 80 seguidores até o final de 2023. Isso, 2023. E foi aí que o meu perfil foi derrubado no Instagram. Porque eu falava muito palavrão. Muito palavrão mesmo. Eu não editava. Enfim, se tivesse aqui um bastidores do canal, vocês viriam que cada vez que... Vocês iriam ver que cada vez que dá um erro eu solto um... É o meu vocabulário, enfim, eu falo assim mesmo. É sobre isso e tá tudo bem. E eu falava muito palavrão. E como eu não sabia editar, eu não conseguia cortar. Então eu tava falando. E o nosso personagem Jace... Ai, filho da puta, não é Jace, é Claire. A nossa personagem Claire não é Claire, é Jace, enfim, e eu fazia isso. E aí a minha conta foi derrubada por excesso de palavrões e também porque o nome do meu canal era vinculado com o Maníaco do Parque. Então, era Maníaco dos Livros e aí as pessoas precisavam pelo meu canal e achavam uma postagem lá do serial killer do Maníaco do Parque. E aí o Instagram simplesmente foi lá e puff, bloqueou o meu Instagram e eu não consegui mais o acesso.
consigo acesso só agora pelo meu Instagram pessoal, não consigo mais acessar o Maníaco dos Livros. Eu fiquei muito triste com isso, mas eu não desisti. Em 2024, eu criei o Maníaco dos Livros 2.0 no YouTube e comecei a gravar aquele estilo de vídeo onde eu não sabia editar ainda, mas eu gravava. Os vídeos ficavam na horizontal, na vertical, na diagonal, sempre uma maneira diferente, porque eu não conseguia deixar a câmera estática de jeito nenhum. Eu não tinha uma ring light para gravar que nem eu tenho agora. Eu não fazia roteiro ainda. Era uma desgraça total. Eu botava livros absurdos para ler em Tibiar. E em 2024 teve as grandes enchentes que devastaram aqui o Rio Grande do Sul. Então teve muito tempo que pessoas não conseguiram trabalhar e eu tava lá feliz da vida gravando vídeos sobre livros, não falando nada sobre nada. Botava livros imensos em TBRs que eu não conseguia cumprir e aí eu lia, virava a noite lendo, passava mal depois no trabalho, porque eu já tava trabalhando, para conseguir ler o mais rápido que eu podia. E aí foi totalmente desgastante. Em 2025 eu mudei isso, né? Aí eu mudei o nome do canal para Devorador de Livros. Nasceu aí o nosso Devorador. E aí deu tudo certo, estamos aqui até hoje. Enfim, muita coisa aconteceu desde o Maníaco dos Livros no Instagram, né? Para vocês terem uma ideia. Nesses 500 livros que eu li desde 2021, que já são 5 anos de leitor, nós podemos fazer uma média, né? Uma mediação ali de 100 livros por ano. Só que não foi exatamente assim que aconteceu. Ó, meu cabelo do Billy Loomis do Pânico já tá se formando. Não foi exatamente assim que aconteceu. No meu primeiro ano de leitura, 2021, naquele um mês que eu tinha lendo livros, eu li 6 livros. Ou adicionei 6 livros. Eu acho que eu adicionei esses 6 livros no Scooby tudo em dezembro, que foi quando eu conheci o Scooby. Então eu não sabia as datas que eu tinha lido. Enfim, 2021, 6 livros. Em 2022, foram uns 69. Em 2023, foram uns 80. Em 2024, 129. Em 2025, voltou a baixar um pouquinho. Se eu não me engano, foi 135, um pouquinho a mais só do que o último ano. E agora, em 2026, eu já cheguei em 150 livros lidos. Então, juntando todos esses números, a gente tem os 500 livros que eu bati, né? O recorde de livros que eu bati. O marco. Não era recorde nem meta, era marco. Meu Deus, meu nariz começa a coçar quando eu falo demais. Vocês perceberam que eu sempre tô coçando o nariz? Bati o marco de 500. Ah, assim tá feio. Ah, não mudou nada. Tem que cortar esse cabelo logo. Bati o marco de 500 livros lidos. E dentre esses 500, tem que haver livros favoritos, autores favoritos e autores que me decepcionaram um pouco. E, gente, eu acho que, tipo assim, é meio óbvio demais, né? Meio redundante eu falar pra vocês o meu autor favorito. O meu autor favorito é uma autora e ela se chama Agatha Christie. Escreve thriller, suspense e mistérios. Até criei uma série aqui pro canal, né? Um quadro aqui do canal que é o Entre Sombras e Mistérios, onde eu leio livros de Agatha Christie e livros de Stephen King, um por mês. Um da Agatha no mês, um do Stephen King no outro mês. Um da Agatha no mês, Stephen King no outro mês. Enfim, vocês já sabem. Quem não sabe, acessa aqui a playlist do Devorador de Livros, no Entre Sombras e Mistérios, que vão estar todos os vídeos que eu gravei. Sobre os autores mais lidos, né? Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que eu falei um pouquinho para vocês mais resumidamente ali, mas vamos entrar no terceiro tópico agora. O autor de thriller, que eu envolvo thriller, suspense, mistério, terror, que eu mais li, Agatha Christie. Autor de fantasia, que eu mais li, Cassandra Clare. Óbvio, Caçador de Sombras tem 1 bilhão de livros, né? Vamos combinar. Autor de romance, que eu mais li, foi, infelizmente, a nossa querida Colleen Hoover, né? Que lançou o último livro sendo Mulher em Queda, a bomba literária do ano de 2026. E os outros gêneros, eu li diversos autores. Então, romantasia, livros LGBTs, livros não ficção, distopia, enfim. Eu fui lendo ali um pouquinho de cada autor ao longo dessa minha trajetória como leitor. Autores que me decepcionaram, eu vou citar apenas o... Ó, de novo. Eu vou citar apenas o Sidney Sheldon. Sidney Sheldon, gente, foi o segundo autor que eu li, tá? Foi o segundo livro que eu li, o segundo autor que eu li. Eu gostava muito dos livros dele. Eu li, se não me engano, eu acho que uns 5 autores. Uns 5 livros seguidos dele em sequência. E eu gostava muito. Os livros foram
Depois da Escuridão, O Estrangulador, A Perseguição, Os Doze Mandamentos e A Outra Face. Eu li todos esses livros praticamente em sequência na minha vida de leitor. E eu gostava muito. Só que aí eu tentei ler O Plano Perfeito, O Reverso da Medalha, o Alguma Coisa dos Anjos. E todos esses livros pareciam ser o mesmo livro, com personagens diferentes, mas a história é a mesma. E aí eu fiquei um pouco decepcionado, deixei o Sidney Sheldon um pouco de lado e fui dar preferência para outros autores, como Paula Hawkins, né, da Garota no Trem, ler outros livros da Agatha que eu fui comprando e adquirindo, ler alguns livros de fantasia, comecei a ler Anjo Mecânico, 2022, enfim. E aí eu voltei, muito tempo depois, pro Sidney Sheldon e mais uma vez eu odiei. E aí eu abandonei de uma vez por todas o autor. Mas os livros que eu li, que estão aqui nesse pretinho aqui, os livros que eu li dele e gostei estão todos aqui na minha estante como recordação do Vicente do passado. Outro autor que também me decepcionou demais foi o Harlan Coben. Sim, aquele autor que tem vários e vários filmes, né, adaptados na Netflix. Eu li muitos livros do Harlan Coben também em sequência e todos eles mais uma vez pareciam ser a mesma trama. Uma protagonista feminina fodona que ia contra todos os quebrava todos os tabus, batia em todos os machos escrotos, e aquilo foi me dando uma gastura, porque a mulher sempre se ferrava até o máximo, assim, de tudo, e aí no final ela chegava e, pum, era resolvido em 2 páginas. Eu li, acho que 3 livros sequência dele, que foi o Não Conte Ninguém, 6 anos depois, e Cilada. E no Cilada eu abandonei na metade e não terminei, porque eu simplesmente odiei. Então, esse foi outro autor que me decepcionou. Mais uma vez, thrillers, né? Ou eu amo ou eu odeio. Tipo, Agatha Christie eu amo e os outros eu odeio. Sobre a minha previsão de leitura, o próximo tópico, dos próximos anos, eu sinceramente espero cada vez ler mais. Sim, gente, eu não pretendo parar de ler nunca na minha vida, até porque se eu ficar um dia sem pegar pelo menos um livro na mão para fazer assim, eu acho que eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Tem aquele negócio, né, que existem 2 prazeres, que é ler livros e comprar livros. Se eu ficar sem um dos dois, se eu ficar sem os dois, eu, assim, ó, pulo da ponte, porque eu não consigo me imaginar sem livros. Eu chego no meu trabalho, eu olho pra minha estante e eu falo, pronto, posso descansar. Minha estante está aqui, é salvo. Só de saber que eu tenho esses livros para ler, já me bate uma felicidade imensa. Então eu não pretendo parar de ler livros nunca na minha vida. Ainda mais agora, estudando letras, né, letras portuguesas, língua portuguesa, para ser um professor de língua portuguesa, incentivar meus alunos à leitura, ainda mais nos dias de hoje, que é tão difícil alguém se interessar. Na minha época, já era difícil eu me interessar. Imagina agora, com inteligência artificial, que pode te dar o resumo inteiro da obra de todos os personagens, sem erro, as pessoas não vão querer ler. E eu estou aqui para mudar isso. Eu vou ser o professor que vai incentivar o aluno e vai fazer o aluno pegar gosto pela leitura, assim como a professora do ensino médio foi para mim. Eu não pretendo parar de ler nunca na minha vida e também não pretendo parar o canal. Se eu parar o canal algum dia, vai ser por algum motivo muito especial. Tipo, meu Deus, enfim, precisei parar, precisei vender meu celular, enfim, para fazer alguma coisa. Aconteceu uma coisa muito séria para mim parar o canal, porque eu gosto muito de gravar para vocês. Eu gosto muito de falar aqui durante 38 minutos e 18 segundos, todos os dias que eu posso, e bater papo. Mesmo que eu saiba que, sei lá, 16 pessoas vão assistir, que são as pessoas mais recorrentes aqui, que assistem quase todos os vídeos, eu fico muito feliz de esboçar o que eu sinto sobre a leitura, sobre a literatura. Porque, mesmo fazendo faculdade de letras, não é todo mundo que lê, não é todo mundo que tem o hábito da leitura, não é todo mundo que gosta de ler. A minha mãe não me aguenta falar sobre livros. Se eu parar com ela e falar sobre livros, ela vai enlouquecer, entendeu? Porque as minhas ideias são muito boas, são muito boas, são muito rápidas. Meu pensamento é para alguém que demorou para ler Uma Dose Mortal, praticamente 2 meses, e leu It, a Coisa, em 4 dias, 8 dias, né? A minha velocidade de leitura é muito acelerada. Eu pego o livro, abro o livro e faço assim, vira a página. Isso é incrível, isso é muito bom. Além de que, depois a gente vai chegar nesse tópico, mas além de que ler faz
tão bem pra nossa cabeça, tão bem, que vocês não têm ideia. E é sobre isso que eu vou falar nesse nosso último tópico. O quão especial a literatura é pra mim. Eu não imagino a minha vida sem literatura, como eu falei pra vocês há pouco. Não consigo imaginar, simplesmente não dá. Eu não consigo imaginar a minha vida sem livros. Não dá, gente. É quase impossível. Não é quase impossível. É impossível a minha vida sem livros a partir do momento de hoje. Bom, depois que eu terminei o ensino médio, eu trabalhei durante um ano. Agora a gente volta no passado. Eu trabalhei durante um ano, né? Fiz o estágio da escola obrigatório, no caso do técnico florestal. Depois trabalhei durante um ano na cafeteria e livraria lá. Me interessei cada vez mais por livros, ainda mais por estar trabalhando em uma livraria, mas enfim, vamos deixar essa parte sombria da minha vida de lado. E comecei a ler autores diferentes. Comecei a ler autores nacionais, eu tinha um preconceito, mesmo já lendo muito, preconceito com clássicos. Comecei a ler Machado de Assis, comecei a ler Clarice Lispector, comecei a ler Aloysio Azevedo, comecei a ler Maria Firmina dos Reis, Paulo Freire, Conceição Evaristo, Socorro Racioli. Comecei a ler vários autores nacionais e isso me foi despertando um interesse muito grande e insaciável por livros nacionais. E aí eu fiz o Enem, eu acho que eu já falei pra vocês também, mas enfim, eu fiz a prova do Enem em 2024, foi... Não, 2025 ou 2024? 2024. E eu tirei uma nota altíssima de boa. Foi tipo assim, 860 na primeira vez que eu tinha feito uma prova do Enem. Na redação, tá? Lembrando, na redação. Eu tirei uma nota excelente, excelente. Só que eu não queria fazer letras. Eu não sabia, não tinha passado pela minha cabeça. Não sei como, em 2024 não passou pela minha cabeça em fazer letras. Eu tentei fazer biologia. Não deu certo, porque minha nota de exatas foi uma bosta. Aí eu fiquei muito triste e decepcionado. Trabalhei mais um pouco em 2025. E aí eu descobri a Unicinos, né, a universidade que eu estudo atualmente. Descobri não. Enfim, vocês entenderam. Eu descobri que eu poderia fazer uma universidade particular, mesmo depois de ter estudado todos os anos da minha vida em escola pública. Não estou desmerecendo escola pública, eu só quero dizer que é um salto poderosíssimo para quem estudou a vida inteira em escola pública fazer uma universidade particular e caríssima como é a universidade que eu estudo. Só que eu pensei, cara, eu não vou conseguir lá, porque lá é muito caro. Né? Era muito caro, tipo, R$ 400 uma cadeira, um mês. Tipo, é um aluguel por matéria. Cadeiras às vezes duram, sei lá, 2 meses. E aí eu pensei em não fazer na Unicinos. E aí teve um teve um programa do governo, que é o Prelei, que ele é um programa que ele te dá bolsa de 100%, se eu não me engano, tá? Acho que é isso. Pra te fazer a matéria que tu quiser, só que daí tu vai ter que estudar todas as cadeiras, todos os dias, todos os semestres, todas as cadeiras. Então eu não tenho um dia de folga, eu estudo de segunda a sexta. E é sempre isso, pra mim terminar o mais rápido possível. É tudo pago, a universidade é tudo pago, eu só tenho que me deslocar até lá e me deslocar até em casa e comer se eu quiser comer alguma coisa lá. E aí eu fui fazer o vestibular, achando, tipo, burro totalmente, porque eu prilei pela nota do Enem, de 10 anos atrás, até 10 anos atrás. E pela minha nota da redação, que eu nem tinha me ligado, eu já tinha passado e já tinha ganhado a bolsa. Mas mesmo assim, eu pensei, não, não tá certo isso. Isso não deve estar certo. Eu vou lá e vou fazer o vestibular. Entre, sei lá, 300 candidatos, 600 candidatos, eu não lembro o número exato, mas eu lembro que tinha mais de 100, tá? Eu fiz o vestibular da Unicinos, de letras, que era uma redação. Eu tirei simplesmente a porra do primeiro lugar. Aquele dia eu cheguei em casa, eu sentei, eu olhei pra minha estante de livros e eu chorei muito, mas eu chorei muito de felicidade, de orgulho de mim mesmo, sabe, por ter conquistado isso, porque ninguém poderia ter feito isso por mim a não ser eu. E aí eu lembrei do Vicente do sétimo, oitavo ano que simplesmente pegava um livro de 100 páginas e puf, jogava longe, e ele estaria muito orgulhoso hoje, entendeu? E aí eu comecei a fazer faculdade de letras, estou no meu segundo semestre, estou amando, quero cada vez mais me tornar professor de uma vez, porque eu estou obcecado por me tornar um professor e ensinar pessoas a lerem, ensinar pessoas a escreverem, enfim. Além de que também eu já escrevi diversos contos, desde quando eu era criança, eu, tipo, em vez de desenhar, que meus coleguinhas desenhavam e eu não sabia desenhar, eu escrevia.
Então eu escrevia contos sobre dinossauros, sobre dragões, sobre princesas com dragões e dinossauros. Devia encontrar isso, não sei se eu tenho ainda, acho que foi tudo pro fogo, sei lá. Escrevi contos de terror, tô escrevendo um romance, ainda tá meio parado, né? Tipo, faltam 5 capítulos pra terminar, mas eu não acho tempo nunca. Mas um dia irei terminar. A leitura me abriu a minha cabeça para muitas possibilidades, para muitas coisas. Então, gente, sinceramente, livros é vida. Livros salvam vidas, literalmente. Eu não sei ter sido de mim em 2022 se eu não tivesse descoberto a literatura. Em 2022 eu tava me descobrindo, tava, né, saindo do armário, tava descobrindo a minha sexualidade. Se eu não tivesse meus livros pra ler, para me afastar do mundo e dos preconceitos, eu teria, né, sucumbido. Mas felizmente eu tive eles. E isso graças a 3 pessoas fundamentais na minha carreira como leitor. Um beijo, vó. Eu te amo muito. Assim, sabe, tu foi, acho que a primeira grande inspiração pra mim, a pessoa que me desencadeou essa paixão por literatura. Depois vem a minha mãe. Te amo muito, mãe, por também ter me incentivado comprando livros pra mim, de dinossauros, tendo me emprestado uma dose mortal em 2021. E também a professora Jéssica, do Agrícola, né, da minha escola de ensino técnico, por ter me incentivado cada vez mais a desbravar os livros, a gêneros diferentes, feito desafios comigo de literatura e de leitura. Sério, vocês 3 são grandes mulheres inspiradoras para mim, na minha vida de Vicente como leitor. Na minha vida de Vicente, na minha vida como leitor. Então, muito obrigado a todas vocês, 3 mulheres incríveis que eu amo demais. E agora uma última observação antes de eu encerrar o vídeo, né? E antes de eu começar a chorar também por todos esses discursos motivacionais para vocês. Eu bati, né? Depois de ter batido o marco de 500 livros lidos, falando mais uma vez, eu bati o marco de 50 livros não lidos. 50 livros na estante que eu ainda não li. Gente, 50. Eu estou lendo praticamente 15 livros por mês. Tirando os livros da TBR, tirando os livros do Desencalhando Livros, tirando os livros do Entre Sombras e Mistérios, tirando livros da faculdade. Eu estou lendo 15 livros. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. E tipo assim, 50 livros que eu não li ainda na estante. É muito pouco mesmo. Tá aqui pra vocês o print do Scooby. Então eu tô com 50 livros na estante inteira que eu não li. E isso é assustador, porque tipo assim, eu falei pra vocês que eu não ia mais fazer grandes unboxings, tipo, grandes book haul de, sei lá, mais 30 livros, mais 20 livros. E só fui comprando 2 livros por mês, um livro a cada semana do mês. Ou aproveitava uma promoção lá e comprava 5. Mas sempre acabei lendo esses livros que eu comprava. Então eu comprava e lia, comprava e lia, comprava e lia. E sempre ficava na mesma conta. E aí eu parei de comprar e aí acumulou. Acumulou não, no caso, né? Desceu. E agora estamos com 50 livros não lidos na estante. Isso é muito pouco. E eu tô preocupado. Porque assim que eu chegar em, sei lá, eu tinha esse pensamento, né? Assim que eu chegar em 50 livros eu vou comprar mais. Mas agora eu quero diminuir esse número. Eu quero chegar em 20 livros. Só que eu sei que se eu chegar em 20, pode ser que eu não tenha oportunidade de comprar e repor os livros. Então vai ficar nessa de novo de eu comprando, sei lá, 10 livros e lendo 10. Comprando 10 e lendo 10. Comprando 10 e lendo 20. Eu tenho medo disso acontecer. Então, eu já vou deixar para vocês aqui, né, aqui no ar para vocês, que após bater a marca de 50 livros, mais uma vez, não lidos em todas as minhas estantes de livros, em todos os lugares que tem livros pelo meu quarto, eu vou comprar, vou fazer uma compra, né, que eu já tô com um dinheirinho, de alguns livros que eu tô com vontade, que eu tô a fim de ler há muito tempo. Livros da faculdade que eu preciso ler esse semestre, inclusive eu tenho que comprar urgentemente antes que, né, esgote na Amazon, porque vai ser todo mundo da Letras comprando esses livros. Livros de uma série que eu quero muito assistir, uma série da Prime Video, eu acho. Eu acho que é isso. Livros que tem uma menina, colega minha da faculdade, que também está vendendo e eu pedi pra ela guardar pra mim. Eu disse assim, guarda porque faltam só 2 pra chegar uma meta pra mim comprar mais livros. Porque, tipo, foi essa semana ainda. E 2 livros também que
estão com desconto lá na minha faculdade, né, na livraria da faculdade. Então eu já deixo para vocês aqui que provavelmente semana que vem, não sei, eu faça um book haul, não sei, sobre esses livros que eu pretendo comprar, porque são em preços ótimos. Eu acho que eu vou pagar, tipo assim, R$ 100 e vai dar uns 7, 8 livros. Eu espero, pelo menos, né? Que a menina não tenha subido os preços, que os livros na faculdade não tenham subido, e que os livros que eu preciso para a faculdade não tenham exorbitantemente acabado ou ficado em preços absurdos. Mas então é isso. 50 livros para ler ainda na estante e eu estou desesperado. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço demais a todo mundo que ficou aqui comigo nesses 50 minutos. Só porque eu falei que não ia ter 50 minutos, pelo menos no bruto, né? Continuem acompanhando o canal. Logo mais no dia 31. 31 não, no dia 30. Vai sair o Lidos do mês de agosto. Teremos muitos livros para falar aqui. Eu estou lendo a rodo. Ouvindo audiobook em todas as oportunidades da minha vida, tá? Até porque eu cheguei na meta de 50 livros não lidos. Então vocês devem imaginar o quanto eu tô lendo rápido. E é isso. Um beijo para vocês, obrigado por terem me acompanhado nessa jornada de 500 livros lidos e eu logo quero ler cada vez mais. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.